A paz do Senhor para os irmãos, fazer uma reflexão aqui com os irmãos nesta manhã de domingo, 5/4, de 2020, que fica lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 43 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens confrontado. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto de 1 Samuel, narra uma história fantástica de fé, coragem e perseverança. Nós vemos aí no capítulo 17 de 1 Samuel, o jovem Davi, de pequena estatura. A Bíblia diz, irmãos, que os filisteus estavam desafiando Davi. Estavam desafiando o povo de Israel. Estavam chamando para a luta e para a guerra. E diz a Bíblia que não só o rei Saul, como todos os melhores guerreiros de Israel estavam com medo, estavam aterrorizados com aquela situação. E aquele gigante humilhando, debochando do povo de Israel. E a palavra de Deus diz que um menino, um jovem, Davi, é usado por Deus tremendamente, não só para dar uma lição nos filisteus, mas também chamar a atenção do povo de que o Deus da promessa, aquele Deus que prometeu que ia libertar, que ia cuidar e que ia proteger, ele se fazia presente na vida do povo de Israel. Muitas das vezes, irmãos, diante das dificuldades, das lutas, das doenças, ou seja lá qual for os nossos problemas, nós às vezes murmuramos e achamos que Deus nos abandonou. Às vezes olhamos mais para o tamanho do nosso problema do que para o Deus que nós servimos. Nós ficamos aterrorizados diante de um problema, diante de uma dificuldade. Eu creio, irmãos, que quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, somente no Senhor, sem olhar para as barreiras e sem olhar para as dificuldades, nós somos mais do que vitoriosos. A maioria das derrotas do ser humano acontecem porque ele não olha para o seu Deus, e sim para o problema. Ele deixa de buscar ao Senhor, de buscar solução no Senhor, para buscar soluções nos homens. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do inferno. Estamos diante de uma terrível enfermidade que está assolando o Brasil. Estão conclamando o povo, chamando o povo para a oração, para buscar a Deus, para se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, para que Deus possa responder à oração do povo. A Bíblia nos ensina, irmãos, que quando o povo clama, quando o povo se une, as coisas acontecem. O impossível acontece. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, irmãos, ele era moço, porém, Davi, ele cumpria com suas responsabilidades diante de Deus. Eu creio, irmão, a Bíblia não narra a juventude de Davi, mas eu creio que Davi tinha uma intimidade tremenda com Deus. Davi provavelmente orava todos os dias e buscava a Deus todos os dias, que ainda na sua juventude
Deus deu a Davi vitória sobre o leão, sobre o urso. Isso é Deus na vida de Davi. Deu uma força sobrenatural a Davi para ele vencer a peleja. Deus já estava cuidando de Davi na sua juventude e preparando ele para algo maior. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por lutas e por dificuldades, é porque Deus está nos preparando para algo maior. Deus está preparando a nossa carcaça. Deus está preparando o nosso espírito para que nós possamos ser vitoriosos diante de um gigante bem maior que virá pela frente. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, irmãos, nós percebemos que isso que está acontecendo no nosso Brasil é apenas o princípio das dores. Nós sabemos disso, que coisas muito pior virão sobre a terra. E o povo de Deus, irmãos, tem que buscar no Senhor. O povo de Deus tem que se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus tem que se unir mais. O povo de Deus tem que orar. O povo de Deus tem que buscar a Ele todos os dias. Porque quando isso acontece, irmãos, o milagre também acontece na vida do povo. Irmãos, o gigante tinha 3 metros de altura, uma couraça de 57 quilos, uma lança de 15 quilos, dando um total de 72 quilos só no corpo daquele gigante. Imagine que diferença de estatura. Humanamente falando, eu creio que muitas pessoas ficaram debochando de Davi. Quantas das vezes, irmãos, você, minha irmã, você, meu irmão, foi debochado por muita gente. Muita carnalidade, muitos carnais, e às vezes até dentro das nossas próprias igrejas, debochando, porque você é mulher de oração, porque você é homem que busca a Deus, porque você jejua, porque você busca ao Senhor todos os dias. Você busca trabalhar aquele processo que Paulo nos ensina de se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. E isso acontece com oração, com meditação da palavra, com obediência à palavra de Deus. E Davi, irmãos, ele foi vitorioso porque ele era obediente ao Senhor. Porque a promessa de Deus, irmãos, para nossas vidas, quando nós buscamos, ela permanece na vida de todos aqueles que crêem no Senhor Jesus. As promessas lá de Atos, capítulo 1, 8, se faz presente em nossas vidas. Lá em Atos, capítulo 1, 8, diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Meu irmão, isso só acontece quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que os apóstolos ficaram em oração, buscando a Deus, conclamando, e uma coisa sobrenatural aconteceu na vida daqueles apóstolos. Desceu o Espírito Santo sobre a vida deles e capacitou eles de pregar o Evangelho em todas as línguas e a todas as nações. E é isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Diante dessa adversidade, diante dessas lutas que nós estamos passando, diante desse coronavírus, desse Covid-19 que está aí presente, matando muitas pessoas, agora é o momento dos crentes clamarem e buscarem ao Senhor. Porque aquela palavra do Senhor, lá em Crônicas, capítulo 14, versículo 7, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra de Crônicas está presente hoje para nós, para mim e para você. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós estamos esperando, meus irmãos?
que nós estamos esperando para buscarmos mais ao Senhor? Para orarmos mais, para nos converter cada dia mais, mortificando o velho homem. Como diz Paulo, ainda estou no processo para alcançar, né? Ainda não alcancei a plenitude da minha santificação. Porque a santificação é um processo. E é justamente nesse momento de adversidade, de lutas, é que nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor. Porque quando nós não buscamos ao Senhor, irmãos, diante da adversidade, diante das lutas, sabe o que vai acontecer? O gigante vai nos vencer. Por isso que Paulo vai dizer que há muitos fracos e doentes e muitos até que dormem. Sabe por quê? Porque não se alimentam da palavra, porque não está buscando a palavra. Se Davi não fosse um jovem de oração, não fosse um jovem que vivesse em comunhão com Deus, provavelmente ele não seria vitorioso diante daquele gigante. Davi, irmão, ele não confiou em armas, ele não confiou em vencer o gigante através de armas nem de armaduras. Diz o texto, irmãos, em 1 Samuel 17, que Saul queria vestir Davi com as couraças, né? Com as lanças, e Davi, não preciso, porque o milagre vai acontecer. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus ele nos chama para usar as armas espirituais, não as armas terrenas. As armas terrenas deixa para os incrédulos, deixa para quem não crê. Nós temos que nos preparar com as nossas armas espirituais. A nossa arma está aqui, ó, é a palavra de Deus. É glorificar e exaltar o nome do Senhor todos os dias com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso coração. É isso que nós precisamos fazer. Lutar contra esse gigante com as armas espirituais. Se nós fizermos isso, irmãos, nós seremos mais do que vitoriosos diante desse coronavírus e diante de muitas outras enfermidades que virão. Pode ficar certo. Pode ficar certo que isso é apenas o princípio das dores. Irmãos, Jesus está voltando. Nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor. E nós temos aqui, ó, Deus nos deu isso aqui, ó. Nós precisamos nos alimentar disso aqui, meus irmãos. Nós precisamos viver isso aqui. Estamos diante de apostasia. Nós temos que tomar muito cuidado, nós, servos do Senhor. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós temos que orar. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos para que Deus possa nos ouvir. Meus irmãos, o problema é que onde nós estamos colocando nossa confiança? Onde que eu e você está colocando a sua confiança? O texto lá de Isaías 40:31 diz assim a palavra de Deus: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos espirituais para que possamos ter uma visão semelhante à de Davi. Precisamos, irmãos, pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais. Irmãos, que possamos fazer como Davi, tantos homens e mulheres de Deus, que diante da adversidade não depositaram sua confiança em si ou em outrem, mas creram que o Senhor é e sempre será o bom pastor, e o bom pastor não deixa a sua ovelha pelejar sozinha. Que possamos aplicar, irmãos, aquilo que Deus falou aos nossos corações nesta manhã, diante dessa pequena reflexão. Que possamos colocar em prática, meus irmãos, tudo aquilo que nós compartilhamos aqui, tudo aquilo que a palavra de Deus nos falou nesta manhã, nesta pequena reflexão. E lembremos, irmãos, que a nossa arma é esta aqui, ó.
É com isso aqui que nós precisamos lutar. Agora não é só ler, nós precisamos praticar. Nós precisamos viver. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus.